Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute ideologia através de narrativas literárias, enfim, ao longo do século XX. Hobsbawm intitula A Era dos Extremos, né? Tivemos duas grandes guerras, depois a Guerra Fria, a queda do muro, enfim. Ainda há espaço para ideologias, e eu falava antes, né, o Drayton falou sobre a desorientação, enfim, que poderia se chamar de alienação, é desorientação, qual é a era que nós vivemos nesses extremos, ou não há mais isso? E o direito, professor Bolzan, como é que ele entra nisso? Talvez a gente poderia fazer um paralelo, ou seja, o direito vive um pouco os extremos, né? Ou seja, entre uma literatura sofisticada, que se tenta fazer muitas vezes, e essa facilitação que graça em todos os lugares. Tanto é que hoje você encontra, né, esse tipo de discurso facilitado, de esquemas, de Eu vi um livro ontem, eu vi na internet, eu li assim, resumos simplificados. Quer dizer, é um resumo e ainda é simplificado. Quer dizer, que coisa fabulosa. Qualquer dia Aonde nós chegamos? Vai ser iconográfico. Você bota o dedo, né, porque aponta o dedo, né, como é na tela do computador, porque você não consegue mais, e as pessoas não têm tempo, né? Você não dedicam tempo a isso, tudo né? tem que caber numa telinha do smartphone, telefone, não, do smartphone. Tem que ser mensagens curtas. Eu acho que um pouco isso, talvez o direito esteja sofrendo um pouco dessa linguagem do Twitter. Ou seja, direito como... você podia fazer direito como Eu já Twitter. sugeri uma vez, direito tweetado não é que alguém pegou, era ironia, alguém pegou e escreveu. Você tem um limite um livrinho chamado direito tweetado. Caracteres que podem ser... Cada coisa você Cada vai ter que conceito com estabelecer... 140 caracteres. Agora, tem um autor alemão que vive nos Estados Unidos, leciona em Notre Dame atualmente, que é Vittorio Hösle, e ele falou sobre a questão essa era da overinformation, da superinformação. Então, é muita informação, não conhecimento, que são coisas bem distintas. Claro. Né? E eu acho que isso leva a uma certa desorientação. E é muita coisa desnecessária, descartável, que talvez o aspecto ideológico, agora, realmente que nos suspeita, que nos desvia daquilo que é essencial. Faz com que nós nos percamos naquilo que é secundário. Essa miríade hoje, quando a gente diz algo essencial, né, as pessoas te olham assim, isso é velha escola, porque não tem mais essência. Então te chama de arrogante. É arrogante, né, e sobretudo é velho. Os nécios. Conservador, reacionário. O Cervantes não gostava dos nécios, né? Nécios é tolos, bobos, etc. E eu digo que hoje nós vivemos uma espécie de nécio-ontologia, uma espécie de um novo paradigma nescio-ontológico, né? Enfim, agora está chegando... nós temos que ser multitaskers. Agora chegou na literatura isso. Agora estão querendo simplificar Machado de Assis e outros. Não estão querendo, já fizeram. Já fizeram. Isso já aconteceu. Ou a Ilíada simplificada. Que nas escolas aqui no Brasil não se lê mais livros, mas só se sabe o nome do autor, né? Um resumo, como tu falaste antes. Então, na maioria das escolas é isso. Nas universidades é quase um pecado quando a gente lê os clássicos ou lê os livros mesmo e quer realmente interpretar um livro ou discutir um livro, né? Tem que saber a teoria, que já está pronta, supostamente. E nos últimos 10 anos a gente viu, né, como em Porto Alegre, quando eu cheguei há 25 anos, tinha uma verdadeira sede de filosofia, de literatura, se discutia realmente, né? Depois... inclusive na TV, na rádio, etc. Né? Agora, fora esse programa aqui, teu, Lênio, quando me convidam, no final de um bloco, onde primeiro é rock, depois autoajuda, depois moda. Não sei o quê, porque é muito cabeçona, Catherine. Catherine é muito cabeçona. Fala de livros mesmo. E eu li há pouco tempo um livro em alemão, mas vai ser traduzido ao português. Nós já temos livro desse autor em português, que é o Manfred Spitzer. O livro se chama Demência Digital, Digitale Demenz. É um teórico da ciência, da neurociência.
Então, essa questão do multitask que tu mencionaste antes, ele mostra, com achados da ciência, de que não dá para ser profundo ao mesmo tempo em 5 coisas. Exatamente. Não, E é. uma Não dá. atenção completamente Multitask diferente, é uma ilusão, não dá para fazer... Tanto é que o verbo que a gente usa para a internet é surfar. Surfar, E a gente isso. surfa Sempre na na superfície. crista da onda. Superfície. Na crista É. da onda. Nunca vamos aprofundar. Então, esse exercício ascético, que é redundância aqui, porque a ascese já é exercício, às vezes de parar, se concentrar, ele é um pouco, está fora de moda. Não, e por eu isso que eu tenho que pegar esses livros aí com direito penal em 30 minutos ou em 90 minutos. Eu acho que isso repercute não só direito penal simplificado. não só na literatura jurídica, mas se repercute na própria prática jurídica. Ou seja, você hoje tem, se você pegar as reformas do processo e tal, você tem que acelerar o processo para dar respostas. Tudo é pressa, tudo é pressa, output, tudo é ou seja, rapidinho. Você, que é um pouco ideológico isso, ou seja, você viabiliza o acesso à justiça, você abre a possibilidade de ir ao judiciário, mas você não tem como dar conta disso. Então você cria um estoque. Tá? Aí como você vai resolver esse problema? Você tem que facilitar a resposta. E facilita um pouco isso. Fica na superfície do processo, fica na superfície, você não entra mais na discussão. Então, para voltar para a literatura, né? Então, autores sérios, né? Ainda algumas décadas atrás, eles já se colocaram nesse problema, que é impossível tornar o indivíduo autônomo e pensante com esse tipo de atitude ideológica e agora multitasking, porque ela tira aquilo que ela tem de condições de se aprofundar. Só traduza e de para o pensar nosso por conta telespectador de todo o Brasil o multitask. Multitasking é fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então, telefonar ao mesmo tempo que se escreve um outro e-mail para uma outra pessoa, né, que, como nós fazemos muitas vezes, e ao mesmo tempo fazer com o pé mais algum movimento que manipula uma outra máquina. Multitarefa. Andar na esteira, né, para não perder a forma. E com né? fone no ouvido ainda. Com fone no ouvido, ouvindo música. Outra coisa. Então, 4 coisas ao mesmo tempo. É claro que a gente pode fazer isso, mas foi um total erro achar que isso vai fazer 4 coisas seriamente, né? Então, vou perguntar para vocês, Direito e Literatura, Catherine Literatura, Drayton Direito e Filosofia e Bolzan Direito, pode ser assim? Então, vocês acham que nesse ambiente de desorientação, de alienação, de neoideologias ou fragmentação, há espaço para ler os originais, não na língua original, ninguém não precisa ler Aristóteles em grego. Eu estou falando, há espaço para, ao invés dos resumos, essa era da fragmentação, etc., no próprio direito, na filosofia, na literatura, ler os textos, ou há espaço para escrever textos profundos, ou ninguém mais vai ler esse negócio? Eu seria um pouco pessimista. Acho que pouca gente vai ler. Pouca gente vai ler. Nós não estamos numa época em que muita gente vai se interessar por isso. Vocês já deram um exemplo, a Catherine deu, um programa de televisão monótono, em que só se fala, só se discute, e não há ou um livro que não tem uma janelinha saltando, não tem algo áudio, vídeo. Vou chamar o cara na rua para saber a opinião do cara da rua, o que ele acha sobre isso, como se isso fosse importante, enfim. Então, eu lamentavelmente acho que nosso tempo não é um tempo dado à profundidade. Você acha isso? Talvez esteja sendo muito pessimista. Não, eu acho que a gente tem que ser pessimista dentro da nossa esperança hipertrófica que nós herdamos das grandes ideologias do século XX. Nós achávamos que tudo ia ser melhor, nós íamos ter uma melhor filosofia, uma melhor literatura, algo mais, né, maior liberdade, autonomia, etc. Eu acho que essa foi a grande ilusão. E caímos na simplificação. Caímos na simplificação, mas quando a gente pensa historicamente, né, como a literatura, a filosofia foi sempre um lugar para poucos, eu acho que não precisa ser tão pessimista.
E sempre Nesse sentido, nesse não, sentido. né? Tanto é que Bolzan, eu continuo na batalha. Eu não vejo assim, com muito otimismo, mas eu continuo acreditando, vamos dizer assim, nesse sentido. Né? por isso que eu escrevo o Verdade e Consenso, por exemplo, que é um dos livros mais difíceis. E é por isso que eu leio. Claro, e recomendo. Alguém vai ler. E alguém vai ler. Eu tenho essa esperança. Talvez não sejam muitos, mas Alguém vai ler. alguns vão Bolzan, ler ainda. E por isso vale a pena. Qual o livro que você não trouxe, podia ter trazido? Já estou nessa fase final, vocês já notaram que eu tenho 1 minuto e meio para terminar. Dois textos, um em homenagem ao Garcia Marques, morto há pouco, o Cem de Solidão, acho que seria um texto interessante. Claro. E um texto do Mia Couto, Terra Sonâmbula, que eu acho que também seria um texto interessante sobre... Catherine? Eu estava na dúvida, tem um livro de um húngaro, Bela Balac, do início do século, sobre que fala de cinema e faz cinema, né? Que se chama O Homem Visível. Tá. E eu traria um livro singelo, que é O Voo Noturno do Exupéry. O Voo Noturno. O Voo Noturno. Olha só, muito legal. Agradeço vocês, agradeço o Drayton, agradeço a Catherine, agradeço ao Bolzan. O tema é fascinante e nós até tínhamos um roteiro, e caímos noutra, porque as discussões são fantásticas, isso dá vários programas, né? Alienação, ideologia, etc. E é só a gente olhar pela janela ou ligar a televisão e ver as propagandas, que alguém vai dizer porque sim. É uma propaganda incrível isso, né? Por que você faz tal coisa? Porque sim. Bom, essas coisas. O Direito e Literatura fica por aqui. Não esqueça que você pode rever esse programa na internet, né? No youtube.com/TV Rádio Unicinos. É claro, você pode participar da construção do Direito e Literatura. É sério, pode mesmo. Envie comentários e sugestões de temas para nossas discussões pelo endereço, né? facebook.com/Direito e Literatura. Até a próxima semana para um tema, 3 livros e nós aqui debatendo com você. Até mais.